Mas para a gente discutir um pouquinho, né, sobre essas políticas públicas em um momento de pandemia e atingindo o setor de transportes, nós estamos em contato neste momento com o consultor de política urbana, Gabriel Rostey. Muito bom dia, Gabriel. Opa, bom dia, Flávio. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você. Até, Gabriel, desculpa que eu me alonguei um pouquinho nessa introdução, é que várias coisas aconteceram de sexta-feira para cá, tanto em Campinas como em São Paulo, e algumas situações que mudaram muito, né? O que a gente tinha até conversado para essa sugestão de pauta. Mas, de qualquer maneira, a discussão ainda permanece, porque em São Paulo continua tendo um rodízio, mas voltando no esquema tradicional, e em Campinas é um projeto que vai à Câmara. O senhor discute a implantação desse rodízio nas cidades em um momento como esse. O porquê? É pelo seguinte, os deslocamentos, eles não podem ser criminalizados. Está havendo um erro na hora de se identificar qual é o alvo a ser atacado pelo poder público no momento. O alvo não deve ser o índice de isolamento social. Deve ser, sim, a condição de transmissão do vírus na cidade. O índice de isolamento social, ele é só um indicador que ajuda a mostrar o quanto a população está ficando em casa. Só que o que permite a transmissão do vírus não é o deslocamento, é sim a interação social. Os deslocamentos, eles precisam continuar havendo na cidade, em certa medida. É óbvio que tem os deslocamentos desnecessários, e esses só vão poder ser suprimidos se a população se conscientizar. Não adianta criar essas leis meio pirotécnicas, querer inventar a roda para fazer a pessoa não sair de casa se ela assim precisar ou quiser. Até porque a cidade precisa de deslocamentos para continuar funcionando. Continua tendo supermercado, continua tendo sistema de saúde, continua tendo banco, e isso tudo gera deslocamento. Então, o que deve acontecer? Deve-se priorizar o deslocamento de maior qualidade, ou seja, aquele que permite menos interação social, do que deslocamento com pior qualidade, que é no transporte público, que faz com que as pessoas acabem tendo que interagir mais, não respeitar o distanciamento social, e provocando aglomeração. Não faz sentido você trocar um tipo de deslocamento pelo outro, como essas prefeituras estão tentando fazer no momento. Porque no momento, o alvo é a pandemia, não é política de tráfego. O rodízio, aqui em São Paulo, ele foi adotado por causa de tráfego. Foi uma medida para melhorar a situação de congestionamento e também, consequentemente, de meio ambiente, de qualidade do ar. Ele nunca se justificou por questões de saúde pública, como é o caso da pandemia agora. Então é simplesmente atacar o alvo errado. Já ficou claro que aqui em São Paulo o rodízio não colaborou sequer para a melhora do índice de isolamento social. Ele quase não aumentou. Aumentou 1% num dia, baixou no outro, ficou praticamente na mesma. Mas ainda que tivesse melhorado o índice, isso seria uma melhora artificial no índice e não na situação real de contágio na cidade, que provavelmente o rodízio ajudou a piorar, porque fez mais gente usar o transporte público, que é uma das formas menos recomendadas de transporte e de qualquer forma de saída no momento. Tanto é que o Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, ele falou no outro domingo para a população inglesa sobre a reabertura do país. Ele pediu para que quem pudesse evitasse o transporte público. E já aqui, as prefeituras estão tomando decisões conscientes de que vão fazer aumentar o número de pessoas no transporte público. E isso não se justifica como política pública.
E, Gabriel, a gente pega os números, e o senhor mesmo citou, né, a política pública para o tráfego. E o rodízio sendo implantado novamente em São Paulo, mas voltando ao método tradicional, a gente consegue verificar hoje. Questão de tráfego, nenhum. A gente observa aqui pela CET que as zonas, né, de São Paulo estão todas com um tráfego muito bom, 0 quilômetro de lentidão. Então é uma situação que realmente nos preocupou bastante, porque nesse momento o que a gente pode entender, e eu não sou expert nisso, e longe disso, na verdade a entrevista até nos ajuda aqui, jornalistas, a entender um pouquinho sobre a dinâmica, né, dos municípios. Mas para esse momento que a gente está vivendo, o melhor seria apostar no transporte individual. Quem tem o seu próprio carro sai com o seu carro, ou utilize Uber porque vai ter menos interação, ou vá de táxi. O melhor é que as pessoas não saiam sem necessidade, né? Sempre apelar para a consciência das pessoas, procurar deixar claro o quanto é importante que todos façam a sua parte no momento, né? Em havendo necessidade, seja para quem tem que trabalhar todos os dias, seja para quem tem uma emergência ou precisa resolver alguma coisa, o que é preferível é que seja um transporte que permita menos aglomeração, que você consiga manter aquele distanciamento que é recomendado em qualquer situação. Então, o carro, nesse sentido, ele é melhor por dois motivos. Primeiro porque a pessoa que está utilizando o automóvel, ela está mais isolada, está mais distanciada das outras do que ela estaria no transporte público, por exemplo. E essa pessoa também não vai para o transporte público. Então ela ajuda a evitar a aglomeração no transporte público para aquelas pessoas que não têm outra alternativa. Então, falando de São Paulo mesmo, inclusive o rodízio normal, aquele rodízio tradicional que voltou agora, ele também não faz sentido no momento. Porque ele também ele continua sendo numa escala muito menor do que aquele mega rodízio que foi feito na semana passada, mas ele continua sendo um inibidor da utilização de automóvel. E o que eu não consigo entender de forma alguma é como um gestor público pode imaginar que com isso ele vai diminuir o número de deslocamentos desnecessários, se o rodízio sequer pode inibir isso. Porque quem quiser fazer um deslocamento desnecessário pode continuar fazendo no dia que o rodízio permite. Então, você supostamente não faria um deslocamento desnecessário no dia em que o rodízio não permite, mas aí no dia seguinte você já pode fazer. Ou seja, nem sequer a lógica para inibir esse tipo de saída, essas medidas preenchem. Assim, eu não consigo realmente entender, e é um risco que os prefeitos passem a querer inventar a roda. Em Vitória, o prefeito de Vitória chegou a anunciar que ia reduzir a iluminação pública à noite para evitar que as pessoas saíssem. Isso é um absurdo, simplesmente, porque tem pessoas que têm a necessidade de sair. Imagina, por exemplo, só falando desse caso de Vitória, uma enfermeira que tem que ir trabalhar no turno noturno do hospital. E aí ela teria que sair com a cidade mais escura. Os prefeitos precisam entender que cada medida vai impactar pessoas que precisam de sair. Existem aqueles imaginários de pessoas que não precisariam sair e que seriam inibidas por causa de medidas como essas, só que existem todas as demais pessoas que de fato precisam sair e que vão ser prejudicadas por esse tipo de medida. No caso desses rodízios, por exemplo, uma pessoa que precisa trabalhar, que tem que ir, por exemplo, todo dia ao supermercado para trabalhar, que é uma coisa que o resto da sociedade demanda e precisa para um momento difícil como esse, ela é punida.
porque ela poderia ir de carro, que é a forma mais segura para ela, e a forma que ela também exporia menos as outras pessoas, uma vez que ela vive em constante convívio com outras pessoas que são fontes, podem ser fontes de transmissão de vírus, ela é jogada no transporte público. Isso tem que parar. Qual é a receita? O que um município pode fazer, uma prefeitura pode fazer num momento desse? Pode fazer o que o mundo inteiro faz. Campanhas de conscientização. Se a situação piorar, pode estipular multas pesadas, tanto para comércios que funcionam clandestinamente, que é uma coisa que a gente acaba não fazendo muito aqui no Brasil. Eu não sei qual é a situação aí em Campinas, mas aqui em São Paulo é comum que alguns estabelecimentos funcionem clandestinamente. Baixam a porta, deixam a porta meio entreaberta e continuam funcionando. Com isso, esses lugares geram deslocamento, tanto de quem vai trabalhar nesses lugares, quanto das pessoas que vão utilizar os serviços prestados nesses lugares. Isso é que tem que ser muito inibido com multas pesadas, por exemplo. E se chegar a esse ponto de implantação de lockdown, por exemplo, ter uma fiscalização eficiente, com multas, inclusive com previsão de detenção, até como é no resto do mundo. Não adianta apelar para medidas muito criativas num momento desse. E, Gabriel, rapidamente, que o nosso tempo está quase se esgotando, mas o senhor mesmo citou, aqui em Campinas, algumas situações são muito parecidas, assim, com o comércio entreaberto, as portas, né, quase que fechadas, mas se alguém quiser bater na porta, ele atende. Isso muita gente manda mensagens para a gente aqui que vem acontecendo, sim. Mas, rapidamente, falando sobre o transporte público, questionado na semana passada, o prefeito aqui de Campinas, Jonas Donizete, assim como o próprio secretário Carlos José Barreiro, pressionado se teve pressão das empresas de transporte público. Chama a atenção que os dois disseram taxativamente que não teve pressão alguma, eles não conversaram e não teve pressão. E questionado sobre os estudos, né, que embasariam a implantação desse rodízio, aí tergiversaram, aquela velha palavra que todo mundo conhece há um bom tempo na política aqui do país. Mas, vamos lá, na nota técnica da da Frente Nacional dos Prefeitos, da qual o presidente é o prefeito aqui de Campinas, Jonas Donizete, a FNP mandava para o Congresso Nacional uma preocupação com a área da assistência social, da saúde, é claro, por causa de questões financeiras, mas também do próprio transporte público, falando em colapso, né, do transporte público nas grandes cidades. Isso foi no final de abril. Então fica um jogo meio que complicado, já que eles estão pedindo um auxílio emergencial para tentar salvar várias áreas. E a gente fica pensando, será que não teve ou não essa pressão? É difícil afirmar, assim. Realmente houve essa queda na procura por ônibus, né? O setor de transporte público, as empresas de ônibus, elas estão enfrentando uma grande dificuldade no momento. Isso foi divulgado pelo Cidades 21, esse estudo da Frente Nacional de Prefeitos, dizendo que só 20% dos usuários de ônibus continuam utilizando o serviço. E isso provoca um grande problema de financiarização do setor. Não tenho condições de dizer o quão grande está sendo a pressão dessas empresas, do setor, se essas medidas de prefeituras têm alguma coisa a ver com isso. Eu, sinceramente, a impressão que eu tenho daqui é que são políticas simplesmente erradas mesmo. Por isso, eu acho que se tiver vereadores ouvindo, eu acho que era importante reforçar isso, que não adianta esse tipo de medida que não considera o todo da sociedade e está preocupado em melhorar o índice de isolamento social, quando não é esse o problema principal para a transmissão do vírus. O índice é só um índice. E essa questão das empresas de ônibus é outro problema de toda essa crise econômica que a pandemia traz e que é inevitável.
A gente pode citar, Gabriel, que a gente tem mais gestores perdidos nesse momento. Os gestores estão naquela de tentativa e erro. Sim, é a nítida impressão. Tanto é que a prefeitura primeiro criou aqueles bloqueios que acabaram prejudicavam a todos que precisavam de deslocamento, inclusive uma precisava ir para o hospital, por exemplo, era prejudicada com isso. Felizmente durou só 2 dias. E aí a prefeitura parou. Depois inventou esse rodízio, que não tinha esse mega rodízio, que não tinha lógica desde o início, durou uma semana e também parou. A prefeitura daqui está tendo bom senso de abandonar essas práticas que não têm lógica, né, que nunca tiveram lógica. É importante que a política pública, ela tem que ter lógica, como tudo na vida, e é importante que se baseie também nas melhores práticas nacionais e internacionais. A política pública em cidades do porte de Campinas, de São Paulo, de Vitória, que eu citei, que é uma capital do estado, não pode ser levada dessa maneira, como um laboratório com medidas de improviso, improviso absoluto, que sequer tem lógica. Gabriel Roster, consultor de política urbana, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Opa, muito obrigado, Flávio, um abraço. Conversamos aqui com o Gabriel Roster, falando sobre as implantações de rodízio em São Paulo. O rodízio terminou, você que está chegando agora, o mega rodízio não existe mais lá em São Paulo. Voltou o rodízio tradicional, e mesmo esse o Gabriel contesta, né? Aquele rodízio que vai por placas, final 1 e 2, 3 e 4, e das 7 até as 10 e volta às 5, vai até às 8 da noite. Em Campinas, aquela medida do rodízio foi abandonada porque não vai ser mais por decreto. A prefeitura entendeu, então, mandar um projeto de lei à Câmara de Campinas. Mas o projeto apresentado na sexta-feira fala de rodízio na cidade toda entre as 7 e as 7 da noite. Só que São Paulo já abandonou essa ideia. Vamos ver se essa ideia também, o que acontece com ela, se ela vai para frente ou não aqui na cidade.